A narrativa bíblica continua. Aquele povo voltou depois de olhar os gigantes, olhou ali todos aqueles gigantes, estavam de volta para o acampamento, e agora nós chegamos nesse outro tópico aqui que diz, o que diz aqui? Para vencer os gigantes, você não pode ser rebelde. O que eles iriam fazer com os gigantes que eles olharam? E Deus disse que eles iam tomar posse daquela terra prometida, que mana leite e mel. O que eles iam fazer com a promessa que Deus havia falado para eles, que eles haveriam de tomar posse daquela terra que seria dado a eles por herança, assim como Deus prometeu lá desde Abraão? Irmãos, eles tinham duas atitudes. Ou eles obedecem, ou eles desobedecem à palavra de Deus. Olha só o que eles escolheram. Números capítulo 14, versículo de número 8. O que diz aqui? 1, 2, 3. O Senhor se agrada, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Era a terra que mana leite e mel que Deus ia dar para eles. O Senhor já havia se agradado deles. Essa primeira parte deste versículo já estava cumprida. Agora vem a outra parte do versículo 14, 9. O que diz? 1, 2, 3. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Isso aqui foi a palavra de Josué e Caleb. Josué e Caleb disse, realmente é verdade, a gente não pode negar, tem gigante naquela terra. Realmente é verdade, eles são numerosos, são maiores em estatura do que nós. Você acreditar na palavra de Deus não é você negar o que de fato está acontecendo. Você encara a realidade, mas você crê que Deus é maior do que aquela realidade. Aí Josué disse, apesar dos gigantes, nós podemos devorar, irmãos, aqueles gigantes como pão. Ele disse assim, eu olhei aqueles gigantes, eles pareciam um pão. A gente podia devorar aqueles pão tudinho. Vamos matar eles à espada, vamos cortar aqueles pão, todos eles. Porque aquele povo não é páreo para o povo de Deus, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele disse, não seja rebelde, não temas. Se você não for rebelde, você vai conseguir, em nome de Jesus, vencer os gigantes da sua vida. Quantos aqui querem vencer os gigantes? Digam glória a Deus. Não seja rebelde, seja obediente. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, conforme diz a Bíblia. Maridos, amem as suas esposas, conforme diz a Bíblia que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Tudo isso complementa uns aos outros. Servos, sejam obedientes aos seus senhores. Isso quer dizer o quê? Você que é empregado, que não é patrão, faça o seu trabalho lá bem feito, irmãos. Irmãos, a gente deve se esforçar ao máximo para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E em todas as áreas. Claro que você não vai ser perfeito, mas você deve se esforçar ao máximo. Eu já tenho muitos anos que sou funcionário público. É difícil você demitir um funcionário público, né? Muito difícil. Ainda acontece casos, mas é difícil. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo como funcionário, eu continuo lá na linha. E este ano, o ano mais próximo de Deus, tenho buscado a Deus na minha vida. Glória a Deus, o Senhor tem me abençoado. Nós já estamos bem adiantados já no ano. E para a glória de Deus, irmãos, lá é feito um ranking no trabalho, lá onde eu trabalho. E tudo é medido pelo computador, não é? A gente não pode inventar nada. E hoje o serviço público é dessa maneira, né? O serviço ele é medido as tarefas pelo computador. E para a glória de Deus, irmãos,
na maioria desses meses, ou em quase todos os meses deste ano, eu fui o funcionário dentro do meu setor de trabalho, de todo o meu setor de trabalho, que mais produziu para a glória de Deus. Você sabe o que é isso? A pessoa olhar assim e dizer: rapaz, esse pastor aí, dou o maior ponto nele, porque ele é um bom funcionário. Fui um dos que mais produziu. E nem eu sabia disso. Outro dia puxaram um relatório lá, e aí o povo começou a me parabenizar e elogiar, e todo mundo disse, eu disse, não, gente, só fiz o meu trabalho. E aí agora estou me esforçando para fechar o ano bem. Aleluia, glória a Deus. Mais ainda e melhor. Eu poderia não fazer dessa forma. Sou funcionário público há tantos anos. Se eu fizer eu recebo, se não fizer eu não recebo. Qual me transfira de lugar aí, eu vou para outro lugar. Não. Eu resolvi fazer o meu melhor como funcionário. Porque fica melhor para você pregar a palavra de Deus. Fica melhor para você evangelizar. Você tem mais autoridade diante das pessoas. Irmão, e coisa boa é a gente andar de cabeça erguida. Sabendo que a gente não deve nada para ninguém, a não ser para Deus. Que sempre nós devemos e nunca vamos pagar a nossa dívida com Ele. Mas você anda de cabeça erguida sabendo que você faz aquilo que era para fazer, aquilo que era necessário, e você não está preso nem com nada e nem com ninguém. Isso é ter paz. Isso é ser cristão. Isso é ser obediente. E aí, irmãos, quando você faz isso, quando você não é rebelde dentro do teu trabalho, dentro da tua igreja, dentro da tua família, dentro da tua célula, você não é rebelde, Deus abençoa várias áreas da sua vida. Aleluia. Não só financeiramente, irmão, mas todas as áreas da sua vida são abençoadas pelo Senhor. Da mesma maneira, se você for rebelde, a bênção de Deus é retirada da sua vida. A bênção de Deus é retirada dali por causa da rebelião. A Bíblia diz que o pecado de rebelião, ele é igual ao pecado de feitiçaria. O rebelde, ele se torna a mesma coisa que o feiticeiro. O feiticeiro, ele invoca o demônio, ele invoca o mal para prejudicar, para fazer as artes satânicas. Aquele que é rebelde, ele invoca o mal para a vida dele com as atitudes dele de rebeldia. Por isso que Josué e Caleb disseram: não seja rebelde contra o Senhor. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Infelizmente, nessa narrativa bíblica real, esse povo de Deus aqui, com exceção de Josué e Caleb, os outros 10 espias, que eles eram 12 no total, 10 espias foram rebeldes e disseram: a gente não acredita. Não, a gente escolhe ser rebelde mesmo, a gente não acredita nesse negócio, a gente não vai lá, a gente não vai conquistar essa terra não, porque esse povo aí está difícil, eles são um povo impossível da gente conquistar, é um povo difícil da gente ir lá e conseguir. Irmãos, eles foram rebeldes à voz do Senhor. Por isso que a gente colocou bem aí, olha, irmãos, no finalzinho, desse item: quando você desobedece os seus pais, está desobedecendo a Deus. Quando você trata mal a sua esposa, você está tratando mal a Deus. Quando você não se submete ao seu marido, você não está sendo submissa a Deus. Quando você não é um bom empregado, você não está sendo um bom empregado também a Deus. Quando você não é um bom cristão, você não está sendo um bom cristão também a Deus. Não seja rebelde. Obedeça ao Senhor. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a sua palavra. Infelizmente, aquele povo foi rebelde. E eles desobedeceram. E aqueles 10 espias prevaleceram sobre Josué e Caleb. E aquele povo, naquele período que era para entrar na terra prometida, infelizmente, não entraram.
Quais são as portas da tua vida que estão se fechando por causa da rebeldia, por causa da falta de comunicação e de relacionamento? Irmão, não tem por que a gente tratar as pessoas mal. Mesmo as pessoas que não gostam de você, você deve tratar bem. Porque tem gente que não gosta da gente e a gente não sabe. E tem aqueles que não gostam que a gente sabe. Mesmo esses, não devolvam tratando mal. Trate bem. O que a palavra de Deus diz? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se teu inimigo está com frio, oferece um casaco para ele. Uma capa para ele. Aí diz, porque fazendo isto, você amontoará brasas sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. O favor e o poder de Deus estará sobre você. Ah, mas aí todo mundo vai dizer que eu sou besta. Importante não é o que os outros dizem de mim. Importante é o que Deus acha de mim. É o que Deus sabe que eu sou. Porque falar mal de você, sempre vai ter alguém que vai falar mal de você. Isso abre portas, irmãos. Muitas pessoas perdem a oportunidade porque falam demais. Falam o que não era para falar. Se comportam como não eram para se comportar. E aí perdem a oportunidade. Então não desperdice as oportunidades. Veja bem quem é que você está tratando. Um dia eu estava vendo um teste daqueles de uns testes sociais, né, que as pessoas fazem, né? Foi lá uma pessoa que ela era o gerente da empresa e ela estava na porta da empresa ali fazendo um papel simulado como se fosse um serviçal. E a pessoa chegou, tomou um pouco de café. Esse café não está bom. Você que fez? Foi eu. A pessoa estava lá limpando o chão. Café horrível. E derramou o café no chão. Limpa aí, que você é pago para isso. Dentro da empresa, irmãos. A pessoa se disfarçou. Era o gerente, o dono da empresa se disfarçou. De empregado, de serviçal, de serviços gerais. Para testar ali os funcionários. E a irmã, quando ela chegou na sala do dono da empresa, viu o serviçal todo lá no linho e ela caiu em si. Perdeu uma oportunidade de estar ali no meio de todo mundo e ser honrada. Foi desonrada e perdeu o seu emprego. Porque se ela trata mal assim, como é que vai tratar as outras pessoas? Tem um grande empresário aqui da nossa região, dono da maior rede de supermercados daqui que a gente tem. Posso falar o nome dele? Não é mal. Seu Wilson Mateus. Veio uma pessoa de São Paulo, veio para cá fazer um podcast com ele e não conhecia. E ele chegou lá no distribuidor lá do Mateus e olhou lá para ver, e olhou lá e disse, perguntou lá para todo mundo lá e olhou e tiozinho, cadê o seu Wilson? Cadê o seu Wilson? Olhou um tiozinho lá, né? Todo simples, com uma farda do Mateus. Ele disse, tiozinho, onde é que eu falo para falar com o seu Wilson? Ele disse, o que era? Não, porque eu vim aqui, sou do podcast, estava fazer aqui entrevista com ele. Ele disse, você está falando com o próprio. E ele tomou um susto. Como é que o dono vai estar vestido igual um funcionário, irmão, usando farda? Ele ficou encantado com aquilo. Ele disse que só ali ele já ganhou o dia dele. E quando ele foi fazer entrevista, irmãos, esse, para falar o nome bem direitinho, foi do Primo Cast. Quando ele fez uma entrevista com ele se converteu e ele decidiu seguir a Jesus por causa do seu Wilson Mateus. Ele dá o depoimento desse no podcast. Ele dizendo, eu conheci Jesus através da vida daquele tiozinho. Que testemunho, irmãos, para nós aqui da nossa região, né? Ter alguém tão próspero como o seu Wilson.
tão rico, mas ao mesmo tempo tão simples. Um dia eu estava conversando com um funcionário, disse que ele chega assim na loja, e a pessoa quando vê ele está no caixa. Ele olha tudo, fica lá, ninguém nem diz que ele é o dono. Isso, irmãos, é estar debaixo de obediência. Um homem obediente a Deus, temente a Deus, que vive os seus recursos que Deus o abençoou, mas que também prega a palavra de Deus. Agora você entende por que é tão próspero? A pessoa quer ser próspera, ela acha que só pelo trabalho dela, não, se eu acordar mais tarde, se eu dormir mais cedo, e se eu me capacitar, e se eu fizer isso e aquilo outro, isso é bom, ter o esforço, mas não é só isso que é suficiente, porque, irmãos, a bênção vem de Deus, e a bênção vem para quem está debaixo de obediência. Não seja rebelde.